Hoje nós estamos aqui, né, para mais um podcast. Eu trouxe um convidado de referência no nosso cenário aqui hoje. Ele fala muito de saúde, emagrecimento, hormônios, né, que a gente estava muito querendo falar, mas, né, precisa ter uma pessoa com maior embasamento, maior responsabilidade para estar falando desse assunto com nós. Trouxe o doutor Arvi Sado, né, que é uma referência hoje em Goiânia. 17 anos que está atuando na área. É médico em medicina esportiva, pós-graduado em nutrologia e endocrinologia, além de ser professor, né, de pós-graduação, e tem um livro aí, Além do Convencional. Show de bola. Inclusive, eu tenho muitos alunos, né, que é paciente do doutor, e eu acho interessante, assim, é muito característico meu, fazer essa conexão. Eu acho que as pessoas tinham que aderir mais a essa situação, porque esse trabalho em conjunto, com certeza a resposta será maior. Sim. Né? Hoje ainda eu vejo que os profissionais de educação física ainda tendem ainda a fazer umas parcerias com o nutricionista, mas aquela junção assim com o médico, o nutrólogo, com um ortopedista, com essa junção, eu não vejo. E muitas pessoas que eu acompanho, que têm hoje se dado bem, que hoje tem estúdio, que foi fazendo essa junção. Essa conexão. Foi trabalhando, né? Porque ele não sai da área dele e faz um contexto ali que consegue dar um resultado melhor para o seu aluno. Então, eu acho isso muito importante. Só quem sai ganhando é o paciente, né? O aluno, né? Não, e eu acho que um ajuda o outro, isso, né? Um complementa o trabalho do outro. Né? Porque cada um, você passa, mas eu estou ali lidando com ele naquela prática praticamente todos os dias e estou vendo, né? A resposta e a queixa, né? Que eu posso dar um feed e ajudar ele no retorno, né? Sim. Então, aqui nós viemos para falar um pouquinho, né? Dos assuntos interessantes. Estamos aqui para falar os negócios sem esconder nada. Principalmente, né, nessa onda agora, né? Que está aí porque o pessoal, a maioria hoje, trabalha com emagrecimento. Porque não levam a disciplina de alimentação a séria e acaba entrando aquele platô. E hoje vão desenvolvendo cada dia mais medicamentos que é para um fim e acaba sendo usado, né, nesse processo de emagrecimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí a respeito de Ozempic, Mounjaro, e agora já tem então uma droga nova que vem, né? Tá para sair já. Tá para sair, que agora... nos próximos anos tem bastante coisa para sair. E aí é o seguinte, obrigado pelo convite, Samir, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês. Só, né, pegando o gancho do que você falou, a gente tem alunos, pacientes em comuns, e realmente esse trabalho multiprofissional é o que faz o diferencial na vida deles, né? Quem tem condições de ter o acompanhamento, né, do nutricionista, do médico, do educador físico, sai muito beneficiado, porque aí ele tem pelo menos 3 mentes pensando a favor dele. Tem pelo menos 3 cabeças ajudando ali a resolver o problema dele. Então, se não conseguir resolver com os 3, aí é porque está faltando um pouco de empenho tá faltando, né? A disciplina. A disciplina. Então, assim, e eu costumo falar muito assim, existe falta de humildade de vários lados, né? Tem médico que não aceita a sugestão do educador físico, não aceita a sugestão do nutricionista. Eu percebi que essa nova leva de médicos que vieram tem essa mente de trabalhar mais em conjunto. Graças a Deus a gente está abrindo o campo aí para isso. Mas aqueles mais antigos, mais antigos, eles são bem fechados. E é tudo muito voltado por causa do ego, né? Então, assim, tanto é que a gente vê hoje, por exemplo, a gente vê muitos educadores físicos também se formando em nutrição, no seu caso, né? Isso. Então, isso é bom para o paciente, para o aluno. Por quê? Porque o cara que dá o treino já vê o que ele pode responder com a alimentação ali, fazer uma dieta proporcional ao treino, porque às vezes o paciente chega falando que treina pesado e nem treina, chega para o nutricionista e fala que treina pesado, mas às vezes é um pesado que não justifica aquela dieta. Exatamente. Né? Então, mas quem está vendo treinar também pode ajudar a comer proporcional. Quando se fala, por exemplo, dos life coaches nos Estados Unidos, lá fora, os resultados são muito bons por isso, porque geralmente é o mesmo cara, né, que faz a dieta, que monta o treino, tá tudo na mão de uma pessoa. Aí a parte médica sempre ficaria terceirizada.
Mas hoje é muito importante esse bate-papo, essa conversa, né, com os profissionais que estão ali lidando com a saúde do paciente, do aluno. Porque não é só estética, é saúde mesmo. A estética sempre vai vir como um bônus, né? Então, parabéns por essa mentalidade que você tem, né? E a gente vê também que o profissional, quando tem a mente aberta para isso, ele também ganha muito com isso, porque ele vira uma referência. Eu, por exemplo, só gosto de trabalhar com quem está aberto para isso. Se você perguntar para mim se eu sei montar uma dieta, sei. Se eu sei falar de treino, sei. E não é só porque eu treino, porque eu também fiz medicina esportiva. Mas eu acho que tem gente que estudou muito mais, tem gente que se aprofundou muito mais. E que é uma grande chance também da gente fazer um networking, né? Ajudar uma mão lava a outra. Eu tenho certeza que quando você for indicar um médico, você vai lembrar daquele médico que te indicou, e do nutricionista a mesma coisa. Então não dá pra gente ficar segurando tudo na mão de uma pessoa só, né? E sobrecarrega um negócio que não precisa ser sobrecarregado. Não precisa, exatamente, entendeu? Eu falo, o nutricionista, a nutricionista estudou para aquilo, aí ela vai saber montar a dieta muito melhor. Eu acho que o médico ter esse olhar permite com que ele pegue, por exemplo, uma dieta que o paciente traz para você ver, porque sempre o paciente quer uma opinião. Doutor, você acha que tá bom, não tá? Então, você tem um conhecimento prévio, não para interferir, mas para dar um posicionamento. Ó, parece que tá bom, parece que não tá, mas eu queria entender, às vezes, por que ele colocou isso, ela colocou isso na tua dieta, porque às vezes a gente não sabe o que a cabeça de lá pensou, né? Então, é ter a humildade e todo mundo aprende. Claro. Eu acho que mais do que isso, todo mundo aprende. Eu aprendo, você aprende, o paciente aprende, todo mundo aprende e a gente aprende a se respeitar acima de tudo, né? Respeitar as profissões. Eu costumo falar que a medicina já passou da época de ser pedestal, sabe? O médico que ainda se acha acima do pedestal, ele está em contexto errado. Até porque está estourando faculdade de medicina para todo quanto é lugar. Exatamente. O médico já não tem mais aquele glamour de antigamente, não se faz mais milhões com medicina. A gente vive bem, ninguém, né, pode negar isso. Mas a questão é que a gente é mais um prestador de serviço. Então a gente tem que prestar o melhor serviço possível. E o melhor serviço possível é aquele que você consegue dar o resultado. Exatamente. E dar o resultado vai ser muito mais fácil quando a gente tem gente mais próxima, uma equipe, né? Mesmo não seja a sua equipe original, mas é uma equipe que está assistindo o cliente, né? Está assistindo o paciente. Porque, querendo ou não muda. Não muda. Pode ser para você, pode ser para mim, pode ser para o outro. O que vai trazer novos clientes... É o resultado. É o boca a boca. O boca a boca é o resultado. Se ele falar que ele teve o resultado, outras pessoas vão te procurar. Então, se você tem que procurar dar um melhor resultado sem se sobrecarregar. Porque é o que eu sempre digo. Hoje, parece que o dia está mais curto. Exatamente. Cada tempo que passa, parece que... O dia está mais rápido, né? Mais rápido. O tanto que você trabalha... A gente estava no Natal agora, já está na Páscoa. Parece que o tanto que você trabalha é pouco. Na hora que você olha, fala, não, a agenda não está. A agenda aqui está uma loucura. E aí, a gente falou hoje, dia para trás, já está aqui gravando. Já está aqui gravando, exatamente. Sim, então, assim, o dia parece que... Está voando. Está voando. E aí... É bom você começar o nosso bate-papo aqui sobre essas medicações, né? Sobre os análogos de GLP-1, que é a classe dessas medicações, e fazendo assim, um review sobre o tratamento na obesidade, né? O que a gente encontrou, como a gente vem passando isso desde a década de 80. A gente passou muito pela época dos catecolaminérgicos, né? O que são os catecolaminérgicos, assim, para o pessoal entender, o pessoal de casa entender? É as anfetaminas, né? Aquelas substâncias que estimularam a produção de catecolaminas, de epinefrina, de adrenalina. E foi por que eu estou querendo falar disso? Porque foi desse contexto de medicações, desse contexto de formulações, que veio a ideia do rebote pós usar a medicação. Por que a pessoa para de usar e reengorda o dobro? Nessa época, gente, as medicações, o pessoal fazia umas receitinhas de rato, a gente falava que era remedinho de rato, brincava assim. Ali você tinha uma anfetamina que tirava a fome, com anorexígeno. Ali você tinha um hormônio tiroidiano, que aumentava o metabolismo. Ali você tinha um diurético, que tirava a retenção. E ali você tinha um laxante, que fazia a pessoa evacuar mais vezes ao longo do dia. Então imagina o cenário. Você não come, seu metabolismo aumenta, você tira a retenção, você faz muito xixi, você defeca mais vezes. Como é que não emagrece desse jeito? Emagrece. E aí, nessa época, pela supressão das medicações, o reganho de peso era muito maior. Por quê? Porque você tinha acabado de mexer no metabolismo da pessoa. Então, você mexia nesse metabolismo e agora, quando você tira as medicações, esse metabolismo vai embora. Você não tem mais o metabolismo funcionando a favor do paciente. As medicações funcionando a favor do metabolismo do paciente.
O que a gente tem ali é agora um organismo que ficou assim, cadê aquelas medicações que estavam aqui me ajudando? Ficou ali louco, perdido. E aí a gente não produz isso, né? O que veio de fora não produz. Então a gente ficava ali, tinha um espaço de atraso até o organismo começar a se reacostumar. E isso vinha o quê? O rebote. Porque aí a fome vinha com tudo. Era igual você ter prendido um leão na jaula. Exatamente. Deixar dele lá. E de repente ele soltou. E nessa fase não adiantava só fazer desmame, porque o desmame nunca foi bem feito. E tem um pior, o comportamento do paciente era dominado, domesticado, digamos assim, né? Adestrado, a gente fala, pelas medicações. Só que nessa época... Ainda gerava uma irritabilidade exatamente, tremenda, né? Dependendo da medicação, né? O paciente ficava mais ansioso ainda. Aí o colega médico, que ele fazia, colocava um ansiolítico. Para baixar, para acalmar. Aí a pessoa ficava igual um zumbi, né? Não comia, não dormia, comia, metabolismo acelerado, frequência cardíaca alta. E depois, quando tirava a medicação... E aí tem um pior. Porque se o pessoal acha que hoje as pessoas não melhoram o comportamento... Vocês estão por fora de antigamente. Aí que o pessoal só apostava tudo na ação das medicações. Porque o que é que acontecia? A pessoa emagrecia o que ela queria, ela achava que já tinha chegado no objetivo. E a gente sabe que a obesidade, o tratamento não acaba, é para sempre. Porque é uma doença crônica, a obesidade. Não tem cura. A obesidade tem controle, assim como a hipertensão. Então, a pessoa ia lá, chegava no peso que ela queria, parava com o remédio. Ela não voltava no médico. Mas aí teve o pior ponto, que ela não aprendeu a se alimentar. Exatamente. Né? Ela não aprendeu a comer, na verdade, ela não estava comendo. E é o que eu estou falando. E isso antigamente era pior ainda. Hoje as pessoas têm uma certa consciência de que esse é um problema. Né? Aí tirava de uma vez o medicamento, não voltava no médico. Para fazer um retorno, para fazer um possível desmame. E aí fala, já cheguei no peso que eu queria, tranquilo. E aí é onde o bicho pegava. Né? E aí hoje a gente vem evoluindo com as medicações anti-obesidade, as medicações de emagrecimento. E a gente chegou hoje na era dos peptídeos, os análogos de GLP. O GLP-1, né, é um hormônio produzido pelo nosso intestino. Quando a comida chega no sistema digestivo e chega a nível de intestino, a gente produz o GLP, que sinaliza, o GLP-1, que sinaliza para o hipotálamo, né, que tá bom, tá saciedade, o sinal de saciedade. Só que, e aí a gente tem a produção de insulina a partir desses estímulos, tal. Só que essas medicações, elas têm o paciente obeso, eles produzem o GLP-1, mas o GLP-1 não é tão eficiente a ponto de sinalizar, porque o obeso também tem uma inflamação a nível cerebral, a nível de hipotálamo. E isso faz com que a sensibilização, ou seja, a sinalização do GLP-1 natural que ele produz não seja tão boa. E foi a partir dessa observação que se começaram a sintetizar essas substâncias, né, com um poder de ação maior do que aquela que a gente produz. Então, a partir disso veio a primeira caneta, que foi ali o Victoza, que muita gente conheceu, que é a liraglutida, né? E aí veio outras ali de aplicação diária e tal. E, na verdade, era para tentar tratar diabetes. Sempre começou com tratamento de diabetes. E via que o público que era testado no estudo também emagrecia. E aí, com certeza, a diabetes e a obesidade são doenças que estão muito próximas. A obesidade pode levar a diabetes pode levar a um ganho de peso numa fase inicial. E aí a gente foi estudando. Depois do Victoza veio o Saxenda, que na verdade é a mesma substância, a liraglutida, só que agora oficializado para obesidade. Do Saxenda evoluímos para o Ozempic, que aí doses semanais, né? A dose semanal, que aí é a semaglutida, que continua sendo análogo de GLP-1. Da semaglutida vem a nova evolução, que são os análogos duplos, né? Na verdade, que é a tizepartida, que é o Monjaro, que está conhecido aí por todo mundo. O Monjaro já são dois. O Monjaro você já tem uma ação a nível de dois hormônios, né? Do GLP-1 e do GIP. Né? O GIP é um hormônio insulinotrópico, tá? Que aí, ele já ficou mais voltado para a obesidade. Para obesidade. Mas assim mesmo também foi voltado para diabetes. Tem uma parte do estudo também voltado para diabetes. Só que como a gente já sabia, os cientistas, né, já sabiam que os análogos de LP1 trabalhavam e melhoravam o quadro metabólico e assim ajudavam na obesidade, porque dava saciedade também. Até porque um outro mecanismo de saciedade dessas medicações é deixar a comida mais tempo no estômago. Então, ou seja, reduz o tempo do esvaziamento gástrico. O estômago esvazia mais lento. Mais lento e demora mais a pessoa a sentir fome. Exatamente. Então, se esvazia mais lento, demora de novo a sentir fome. É até uma confusão de conceito que as pessoas têm. Que eles acham que essas medicações tiram o apetite. Elas não tiram o apetite, porque elas não são anorexígenas. Elas são sacietogênicas, ou seja, dão saciedade. Se eu tenho saciedade com menos comida e essa comida fica mais tempo ali no sistema digestivo, eu demoro a sentir fome de novo. Mas é pelo efeito da saciedade.
né? E aí chega o Mounjaro, né? Que é essa bomba toda assim, de informação, muita gente falando para aquilo. E aí o Mounjaro, além da ação da semaglutida, do Ozempic, ele tem uma ação extra que é de controlar o açúcar e ajudar na parte metabólica, diretamente ele na queima de gordura também. A grosso modo falando é isso. Por isso que ele é tão eficiente. E aí, meu povo, só para vocês entenderem o grau de eficiência do Mounjaro, no estudo feito com o Mounjaro, 95% das pessoas que usaram o Mounjaro perderam peso. Né? Ou seja, só 5% não perde peso. 95% respondem. E aí as respostas, é claro, que vão ser individuais. Porque nos grupos estudados, a gente teve pessoas que só usaram a medicação e não fizeram nenhuma dieta, nenhuma atividade física controlada, só responderam à ação da medicação. Ou seja, vou comer o tanto que eu der conta pelo efeito da medicação. Teve um grupo que só foi feita a dieta e teve um grupo que foi feita a dieta e atividade física. E o uso do Mounjaro, né, da tisapartida. E com certeza o grupo que mais perdeu peso é o que fez a dieta e a atividade física. E a questão do pós dele? E aí é onde entra, é onde o pessoal tem falado muito, né? Algumas pessoas falam para tentar desmerecer as que estão usando, porque é uma medicação cara. A gente ainda não tem no Brasil, tudo que se tem usado no Brasil é importado, né? Vai chegar agora para o mês de junho, final de junho para julho já vai estar no Brasil. A gente ainda não sabe exatamente os valores, mas também não vai ser uma coisa tão barata assim. Mas a gente já viu, a gente já está tendo a experiência aí que há 1 ano e meio o pessoal importando um Mounjaro, que as pessoas para perder peso não medem esforços, né? E aí, Samir, o reganho, ao contrário do que eu falei aqui das medicações na década de 80, não é pela ausência do remédio. Não é porque não se usa mais a medicação. Aí sim é porque as pessoas que usaram não aproveitaram essa época de usar a medicação para se reeducar. Para se educar. Para voltar a ter um estilo de vida saudável, para fazer atividade física, entendeu? E é onde entra o que a gente fala, né? Maioria talvez fizeram uso por conta própria. Porque como é um produto que eles têm que comprar de fora... E não precisa de receita, né? Aí precisa só do dinheiro. Acaba aquele, como a gente diz, o corredor da fofoca vai passando. Eu usei, foi bom pra caramba. Minha vizinha usou. Isso. Aí acaba usando da forma errônea. No início o pessoal comprava em parceria. Dividia a caneta, né? Porque era muito caro. E no início a gente tinha a apresentação de doses únicas, né? Então vinha o conjunto com 4 doses de aplicação única. Então, teve muita paciente que comprava outra, juntava 4 amigas, comprava uma. E o grande problema, Samir, que eu vejo, são pessoas que não têm indicação de usar, usando. Pessoas que querem perder 5 quilos e vai usar. E que é tão simples fazer uma dieta, mas não tem a disciplina de fazer. E aí é esse cenário que meio que queima a medicação, entendeu? Porque essa medicação, ela tem uma indicação específica. Eu acho que nem é a medicação, né, doutor? É tudo, né? Tudo, exatamente. Porque eu também falo a mesma coisa do hormônio, né? Porque o hormônio, ele bem utilizado, eu acho que ele complementa, né? Uma pessoa que é uma estética. Sim. Mas aquela forma da pessoa ouvir, a fulana ali está usando, só que a fulana só falou, por exemplo, ela está usando uma Oxa, aí falou, eu estou usando 20 por dia, mas falou como que ela está usando, não falou o que mais que ela está usando. Quanto tempo ela demorou para chegar nessa dose? Aí ela só pegou aqui 20 miligramas. Aí ela vai lá, compra e usa só a Oxa de 20 miligramas. Mas ela não estava usando 20 miligramas, ela estava usando 10 miligramas 2 vezes ao dia. Ou respeitando 4 de 5, exatamente. Né? Então, ou tipo assim, demorou 1 ano para chegar nessa dose. Então, o que eu acho que o que mais... Aí critica o hormônio porque me deu um colateral, rebote, me deu celulite. Não te deu. Exatamente. Você usou Você errado usar, o hormônio, né? Porque qualquer medicação, você fazer o uso errado, vai dar errado. E assim, a gente costuma falar que mesmo com o aval, assim, com o acompanhamento médico, tem chance de não acontecer o resultado que você espera. O acompanhamento tudo é individual. Médico, isso, e o acompanhamento médico não te livra do risco. Não te livra do risco de um problema cardíaco, de alguma coisa com o uso de hormônios. E o problema que eu vejo é muito preconceito com a medicação por obesidade. Tanto de quem nunca foi obeso e vê alguém usando, como se o obeso fosse uma pessoa fraca. Aí nós estamos falando de gente obesa, pacientes obesos. O paciente obeso, por algum motivo, ele chegou naquele grau de obesidade. Não adianta entender por que foi agora. Não, a gente tem que resolver. Tem que resolver, né? Então tem que resolver. Eu quero ver quem ganha 30, 40 quilos e vai conseguir perder peso de uma forma rápida e fácil. Então aí vem o julgamento.
Ah, tá vendo? A pessoa é fraca, não consegue emagrecer sem remédio, tal, né? Então é um preconceito que é criado. Aí eu sempre trago essa pergunta e sempre peço para as pessoas fazerem a seguinte reflexão. Um hipertenso, um diabético, ele é fraco porque ele controlou a diabetes dele ou ele controlou a pressão alta dele usando remédio? Esse povo não é fraco. E são doenças crônicas. Se você cura a obesidade, você controla a obesidade logo e já traz essa pessoa para um peso menor, você vai melhorar a qualidade de vida dela, você vai melhorar o ânimo dela, você vai evitar que ela vire diabética, você vai evitar que ela tenha uma hipertensão, você vai evitar que ela tenha um câncer intestinal, você vai evitar um monte de doença que a porta de entrada é a obesidade. Aí vem outro cenário. Mas aí a pessoa perder peso rápido faz mal. Não faz mal. A gente sabe que... Aí é a pergunta. Para quem? Por quê? Né? Então, assim, aí é a hora que a pessoa tem que o quê? Para manter esse peso perdido rápido, ela tem que ter o mínimo de senso que ela tem que mudar o estilo de vida dela. E aí, sim, essas pessoas, Samir, que não mudam o estilo de vida são as que vão ter o rebote. Exatamente. Então, o rebote não é pela falta do medicamento, é pela falta do compromisso que ela tem com ela mesma. É pelo retorno dos hábitos que não são saudáveis. Entendeu? Na verdade, é a má disciplina, porque eu acho que ele entra num comodismo. Exatamente, tem isso também. Porque a maioria das pessoas percebe que aquele medicamento ele consegue perder um peso rápido, ele entra num comodismo. Não, depois eu tomo um Ozempic. Depois eu tomo... Então, assim, o cara não muda, não cria um hábito. Tanto que eu brigo muito lá no consultório. Eu falo, olha, eu não quero que você... Eu não vou te dar o que você pede para amanhã. Eu vou te dar durante um longo período, porque isso aqui é constância. Não existe nada rápido. Não. Tudo que vem rápido, vai rápido. Ou é ilícito. Então, não tem jeito. A gente tem que entender que você, com esse percentual de gordura, você vai levar um prazo para chegar nesse shape que você quer. Mas na hora que você chegar nesse shape, você vai ter qualidade. Não é qualquer momento que você vai perder essa situação. A questão da velocidade, aí que esses dias até eu estava vendo no Instagram de um cara que é personal, acho que ele é educador físico e já foi atleta de fisiculturismo, ele falando mal das medicações para obesidade. Eu fui lá e escrevi para ele, falei assim, então quer dizer que perder peso rápido é falta de força de vontade? E ganhar massa muscular rápido? Por que as pessoas usam hormônio no fisiculturismo para maturar músculo? Não, é porque elas querem um ganho muito rápido. Porque para ganhar aquela quantidade de massa muscular rápida, no volume que tem, demora anos. Exatamente. E do mesmo jeito que se tem pressa para ganhar massa muscular, se tem pressa para emagrecer. Porque é o seguinte, Samir, quando a pessoa emagrece rápido, na verdade, o que na nossa vida hoje atrapalha a evolução de qualquer projeto, de qualquer coisa? É a demora da resposta. As pessoas às vezes param de praticar atividade física porque... Por mais que elas se mantenham constantes, a gente sabe que a resposta às vezes é lenta, porque tem muitas variáveis que influenciam no resultado final. Então, o cara que está acima do peso, ele não vê sentido, de repente, em estar fazendo a dieta, controle da alimentação e está perdendo ali 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. E depois começar a estagnar, porque a gente sabe que é um processo que pode estagnar, dar uma freada. Então, a pessoa, hoje com essas medicações, a gente vê pessoas perdendo aí 12, 13 quilos, 15 quilos em 2 meses, em 3 meses perdendo 20 quilos. E, pelo menos, a minha experiência no consultório, eu vejo que essas pessoas, acompanhadas do profissional, né, elas têm a gente tem um resgate desse indivíduo. E aí eles começam a maioria deles hoje, a ter medo de voltar do jeito que era. Exatamente. A pessoa que não tem esse medo, ela não está sendo bem orientada. Geralmente são as pessoas que estão fazendo por conta própria. Entendeu? E aí é onde entra muito o trabalho de vocês, junto com o nosso. E é o que a gente está falando, trabalho em parceria. Para evitar o quê? Por exemplo, perder massa muscular. A pessoa que usa por conta própria, ela emagrece, mas ela perde músculo. Porque ela não sabe quantificar o que ela tem que comer. Geralmente, essa pessoa que está usando por conta própria, ela nem está em grau de obesidade. Talvez ela tenha um pouquinho só de gordura e ela não quer esperar o tempo para perder. Porque é igual a gente está falando uma coisa, é a gente falar de obeso. De obeso, então, exatamente. Você descer o peso rápido de um obeso é saudável. É saudável. Porque isso motiva porque ele. Precisa ser feito assim. E motiva ele, né? Agora, você descer o peso rápido de uma pessoa que está com um percentual... ele está com 20 e poucos % de gordura. Não, irmão. Calma. Aí, né? A pessoa não está no bico do corvo, né? Você não tem necessidade desse rápido assim, porque você vai perder massa. Aí você vai andar para trás e para depois voltar. Então, não tem necessidade. Então, a gente tem que ver para quem, né? Então, aí as pessoas... mas
eu quero perder esse tanto de peso aqui porque eu tô precisando. Não, você tá precisando não. Você quer uma resposta rápida, não é assim. Não precisa. Né? É diferente. O obeso, sim, precisa dessa situação, porque a gente tem que resgatar esse cara. Esse cara tá deprimido. Exatamente. Né? Inclusive, a compulsão alimentar dele foi aumentando por causa dessa situação. Exatamente. De uma vergonha, de uma situação de desconforto. A pessoa fica presa dentro de casa, ela não tem coragem de ir para uma academia. Por exemplo, tem pacientes que... Tudo que ele vai fazer, ele tem um problema. Ele vai entrar no carro, ele tem uma dificuldade. Tudo que vai fazer... Né? Ele vai sentar numa cadeira num bar, talvez não aguenta ele. Exatamente. Vai no cinema, tem que usar aquelas cadeiras grandes. Então, tudo... Vai no avião, tem que pedir uma coisa para aumentar o cinto, né? Um aumentador do cinto. Então, são coisas que vão fazendo essa pessoa ficar retraída e o único prazer que ela vai encontrando é na comida. Na comida. E aí é uma fuga. Porque ainda é saboroso. Exatamente. Né? Aí ele fica ali em frente de uma TV e pronto. Aí ninguém quer fazer. Então, assim, a gente não se põe no lugar do outro, né? Ninguém está romantizando a obesidade. A gente está falando que é real. E querendo ou não, se nós for falarmos de tomar uma medicação dessa e ele fazer uma bariátrica ou esses procedimentos que fazia antigamente, que é isso, muito melhor tomar um procedimento. Exatamente. Porque eu vejo que o pós de uma bariátrica, geralmente a pessoa dificulta muito no ganho de massa. Por conta da absorção, né? Por conta de absorção, por conta de muitos fatores. E muitos, eu percebo, que passou a tomar mais cerveja. Eu acho impressionante. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, porque não consegue comer. Não cabe tanto sódio, né? E a maioria deles que você fala assim, é um ex-bariátrico, você percebe que ele aumenta a injeção de bebida alcoólica. Exatamente. Porque aí ele troca um prazer por outro. Exatamente. Né? Então, tanto se você consegue fazer um tratamento com, né? E deixa ele ali com um cenário para na hora que ele conseguir abaixar essa gordura, ele poder, né, ganhar massa e voltar a ter uma vida totalmente assim, melhor. E uma outra coisa, a gente tem receptores dos análises de LP1 a nível cerebral. Uma coisa que a gente percebe muito nos pacientes que estão usando, né, o Mounjaro, o Ozempic, essas medicações, que eles perdem muito da fome hedônica. O que é a fome hedônica? É a fome por prazer, o desejo. Eles não ficam salivando com a comida, com um prato. Eles comem porque tem que comer. E aí é onde, por exemplo, quem está tomando por conta própria, não está com nutri, não está com médico, não está com educador físico, perde massa muscular, porque às vezes eles passam o dia inteiro sem comer. Não comem nem o mínimo. Eles não têm nenhum profissional para falar assim, sabe, não está com fome, não está dando conta de comer, então vamos priorizar isso aqui. Então não deixe de comer isso. Agora, em vez de falar assim, você não vai comer isso, você vai não deixar de comer. E o profissional que foi inteligente, Samir, no mundo de hoje, o nutricionista, nós estamos falando de um mundo aí com inteligência artificial, onde, né, a gente sabe que vai tomar o emprego de muita gente se não souber trabalhar. Mais do que nunca estar em parceria com outros profissionais para mitigar, diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Entendeu? E mostrar para o paciente, para os seguidores das redes sociais, que não é tomar revelia, tomar por conta própria. Porque isso aí traz um benefício de perda de peso, mas qual que é a qualidade dessa perda de peso? Vai tomar? Toma orientado. Né? Você fazer o negócio certo, nós ver a necessidade que você tem de tomar isso e acoplar outras situações juntos. Exatamente. Né? Eu costumo falar assim, para perder peso, não precisa fazer atividade física. Aí tem educador físico que odeia quando eu falo isso. Mas eu vou explicar o porquê. Porque assim, para perder peso é comer menos. Ponto. Onde que a educação física, a atividade física entra? Em fazer você manter esse peso perdido por mais tempo. Em fazer você ganhar massa muscular para que você não reganhe o peso rápido. E se você um dia, por exemplo, sair um pouco da dieta, é aí a atividade física que vai te salvar para não reganhar esse peso rápido. Né? Não, mas a gente percebe muito quando o paciente chega, só de você quantificar o que ele come. Exatamente. Quantificar o que ele come e limpar, já. Só o fato dele desinflamar, ele já retém menos e a primeira semana praticamente parece mágica. Parece né? mágica. Perde muito peso. Ele perde muito peso. Né? E a gente percebe que isso é muita água, muitas coisas, porque estava muito inflamado. Então, assim, realmente, eu sempre falo, eu brinco com todo mundo. O povo vem, qual é a mágica? Eu falei, não, a mágica é a comida. Dieta, exatamente. 70% é comida. Não adianta. Não, tomando bomba é fácil. Ué, irmão, então por que você está assim? Tomando hormônio é fácil, não é. Por que você está assim? Toma hormônio e fica sentado no treino, não faz a dieta, né? Aí vira para você, desse tamanho aí, tomando bomba é fácil. Eu falei, irmão, por que você não está igual eu? Então, Ué, é fácil. Todo mundo acha que é fácil. E, na verdade, eu falo assim, que usar o hormônio é igual adubar uma terra.
Se você aduba a terra e não planta nada, não cresce nada. Nada. Se você aduba a terra e planta muita coisa, vai nascer muita coisa, só que mais rápido. Se você planta muita coisa boa, vai nascer muita coisa boa rápido. Se você planta muita coisa ruim, aí é aquele cara que fica fordo, né? Forte e gordo, né? Porque comeu sem um controle, comeu sem ter um acompanhamento, está anabolizando, mas está ganhando uma massa muscular que não é saudável. Massa com gordura, massa magra e gordura junto, entendeu? Então, assim, as pessoas elas perdem essa noção da... E aí o profissional... Aí a gente vê muito profissional falando mal, né, das medicações, como se tivesse com medo de perder o lugar dele para essas medicações. Porque essas medicações você não precisa de receita. E aí, não precisa, teoricamente, não precisa de um médico prescrever. Então, a pessoa ela emagrece só tomando remédio? Emagrece. Mas é o que a gente está falando. Qual que é a qualidade desse emagrecimento? E o depois? Né? Então, o profissional esperto, ele não tem que falar mal da medicação. Ele tem que falar que ele vai estar ali para ajudar você a usar melhor essa medicação. Ele tem que estar a favor de tudo. E potencializar o resultado que essa medicação vai trazer. Então, ele é um potencial educador desse paciente. Exatamente. Que ele vai pegar o paciente e falar, vem cá, você quer usar? Então, beleza, vamos sentar aqui, vamos conversar, deixa eu te passar uma dieta para você não perder músculo, em vez de você... Porque assim, ó, a pessoa está usando um medicamento, antes ela comia uma pizza inteira, um exemplo. Com o medicamento, ela só dá conta de comer 3 fatias de pizza. É menos do que antes? Vai emagrecer? Vai. Só que aí é onde entra o profissional. O profissional vai virar para essa pessoa e vai falar assim, em vez de você comer 3 pedaços de pizza, vamos transformar as calorias disso aqui em salada, filé de frango, ou até colocar uma coisa que você goste também, que seja possível colocar. Então vamos substituir. Você já migrou da pizza grande para os 3 pedaços. Agora vamos transformar esses 3 pedaços num volume de comida maior e com a mesma caloria? Isso é o que o profissional tem que fazer. Exatamente. O profissional esperto, ele não vai ficar falando mal de medicação. E hoje no consultório eu trabalho assim. E não tem jeito, Samir. Eu pego o que ele come e quantifico. E aí eu vou moldando. Eu falo, você gosta de doce? Eu não fico sem. Uhum. Eu vou lá e coloco na hora certa. Exatamente. Você gosta de chocolate? Gosto. Eu vou lá e coloco na hora certa. Uhum. E eu diminuo a quantidade e põe um pouquinho todo dia. Por quê? Porque não vai dar aquela impulsão dele de sentar e comer... E aí é onde, por exemplo, você tem que perguntar, mas você dá conta de comer um pedacinho? Porque tem gente que fala, não, se eu comer um pedaço de chocolate é gatilho para comer uma barra inteira. Então, você não põe aquilo, você põe um outro tipo de doce. Exatamente. Né, que caiba na dieta dele. Então, é isso que os profissionais têm que entender, que eles têm que se fazer úteis para o paciente. É igual a bebida alcoólica. Eu tiro a bebida alcoólica? Jamais. Esse cara vai correr de mim. Ele não... E aí... A gente, igual eu falo muito, a gente mora em Goiânia, não tem nenhum ponto turístico. O que tem aqui é boteco. Do cara ir pro boteco. Pro boteco. Eu tirar o prazer do cara. Eu vou lá e peço para ele. Falo, deixa eu te falar. Você vai mudar isso. Você tem sábado à noite e domingo até meio-dia, até 2 horas da tarde. O cara tem que pagar a conta durante a semana. Exatamente, né, porque você tem praticamente 5 dias e meio para ficar... Mas até isso, Samir, o cara homem, por exemplo, que quando perde muito peso, o cara fica até ressabiado de voltar a beber. Exatamente. E essas medicações, assim, porque o cara fica feliz com um corpo legal. Não tem como... Eu falo assim, não existe obeso feliz, não, cara. O cara que é obeso e fala que é feliz, ele tá se enganando. Eu tô falando porque eu já pesei 135 quilos, velho. Eu já tive 52% de gordura corporal. De chegar em loja não ter roupa pra caber em mim. Eu achei até engraçado. Eu não sei se você segue o Guatemala. Sei, aham. A mulher elogiou uma gordinha lá, não sei o quê. Aí ele virou e foi lá e comentou. Falou, não, mas você parece aquela menina. A mulher ficou irada. Brava, Eu falei, mas... Se você achou ela bonita? Você achou ela bonita, por que você não pode parecer com ela? Então, assim, é muito engraçado, né? Essa situação. As pessoas... Elas tentam romantizar. Não é bom. Não, um corpo tranquilo. Não estou falando para ninguém ser forte. Mas você ter um corpo ali com percentual baixo, uma massa bacana, cara, é outra vida. É funcional, né? A gente tem que pensar na funcionalidade. Por quê? Porque é a correria do trabalho, correria do dia a dia. É carro, é serviço. Sobe escada, desce escada, faz isso, faz aquilo. Como você faz? Não tem jeito. Tem que ter um corpo mais leve, né? E a gente se movimenta muito menos do que antigamente, né? A gente fica muito tempo parado. Eu mesmo no consultório o dia inteiro sentado. A gente trabalha muito com raciocínio, com mental, mas em termos de esforço físico, não. Inclusive, eu falei muito isso aqui com a Camila, né, no outro podcast, que tá vindo uma obesidade desde a infância por causa disso. Porque as crianças não brincam mais. Não tem mais a movimentação. A criança não corre, não joga um golzinho, não brinca um pique-esconde. É só no celular. Fast food, celular.
Não, hoje é o dia da alegria das crianças. E no McDonald's. Nossa. Mas por que essa alegria? A alegria hoje é a tristeza daqui a uns anos. Exatamente. Né? Então, as crianças estão vindo tudo com uma obesidade que está dificultando o tratamento. Porque a pessoa, para chegar nos 20 e poucos anos bem, ela chega obesa. Já saiu um estudo que essa é a primeira geração que os pais vão enterrar mais os filhos do que os filhos enterrar os pais. Ou seja, vai começar a ter uma inversão do que é natural. Né? Ao mesmo tempo que daqui uns 5 anos vai nascer a criança que vai viver até os 150 anos. Isso já está programado. Porque a medicina também tem evoluído muito. Também evoluído né? muito. Mas a medicina, ela tem a ciência, ela tem um limitante, que é o seu comportamento. Se você não quiser ter um comportamento saudável, nem as novidades que a medicina traz, você vai se agregar àquilo. Você não vai tomar uma vitamina melhor, tomar um suplemento melhor. Porque a pessoa que não cuida da própria saúde, ela nem está ligada nisso. Ela nem está ligada nesses avanços, né? Porque ela se restringiu a um mundo ali específico e pronto. Então é complicado. Tem pessoa que chega no consultório e fala assim, não, mas antigamente meu pai comia banha, carne de lata. Eu falei, deixa eu falar, meu parceiro. Você morava naquela chácara? Naquela roça lá? Você acordava 5 horas da manhã e ia tirar leite? 5 horas da manhã já tinha tirado o leite. À tarde você ia capinar? Não ia nada. Você dormia cedo? Então não me compara com o cara. Não dá pra comparar, é outra realidade. Irmão, ele gastava aquela banha que ele comia, ele gastava assim... tanto que ele não engordava. Andando a cavalo, ele já queimava aqui. Tanto que ele não engordava, ele era magro, o cara era magro. E o cara não tinha, Samir, não tinha o predomínio dos industrializados. Exatamente. Né? O cara hoje ele quer comer a manteiga de leite, a banha de porco e ainda quer comer o industrializado. Aí na conta não fecha, entendeu? Então, assim, o contexto de vida é diferente mesmo. A gente tem que se adaptar. E até os industrializados, eu estava falando aqui, até os industrializados são diferentes. Mudou, exatamente. Mudou. Você vê a receita, até uma bolacha passatempo que era ruim, hoje está pior. Mudou tudo. Porque ela está mais gostosa, mas só que a composição pior. Pior. Aquele Danoninho, aquele Danone, que era até mais ou menos, mudou tudo. Mudou tudo, para dar mais paladar, né? Exatamente. E assim, cada vez pior. E é só o que as crianças gostam de comer. E aí a gente vai esbarrar muito na questão do exemplo, né? A gente também vê essas crianças aí, você vai ver que os pais não são saudáveis, né? Geralmente não são. E a gente brincou também que chega as mulheres, porque eu e a Camila temos muita mulher. Aí chega as mulheres e fala assim, mas e agora? Eu vou ter que cozinhar, vai ser a minha dieta e a do marido dos filhos? Vou ter que cozinhar 2 vezes? Não. Eu falei, mas gente... Faz igual para todo mundo. Uai, mas todo mundo tem que aderir, uai. Exatamente. Você vai tratar eles com um negócio que não diferente. É saudável e você tá errado. E outra coisa, você vai criar na cabeça da criança que ela está sendo excluída. Você está criando uma exclusão dentro da própria família. A criança ela já vai não se sentir pertencente àquele núcleo. Porque ela fala, eu como uma comida e meus irmãos comem outra, meu pai come outra. Na escola já tem isso. Já tem. O meu filho, ele é muito sistemático nessa questão de comida. E no que ele levava de lanche, era totalmente diferente das crianças. E as crianças brincavam com ele. Então já tinha essa repressão. Porque ele não gostava dessas mesmas lanches. Na verdade, ele estava certo, né? E as crianças não, até hoje. Hoje ele não gosta de estrogonofe. Ele gosta de arroz, feijão, de frango. Ele põe meio quilo de arroz ali. E é então, isso. Porque ele vê em casa isso, entendeu? E aí ele sente esse preconceito lá fora. Porque está todo mundo comendo. Você não come isso. Não, ele que tá certo. Como que você não come isso? Né? Exatamente. Então, assim, é complicado, porque vem do núcleo familiar. A questão da obesidade tem muito da pegada cultural. As pessoas no mundo de hoje elas se reúnem para comer. Comer é sinônimo de felicidade, é sinônimo de prosperidade. Você sai para um restaurante bom porque você hoje ganha melhor. Quando eu falo no meu consultório que saiu um estudo, foi em 2022, mostrando que o nosso metabolismo não muda. Dos 30 aos 60 anos as pessoas ficam loucas. Como assim não muda? Na verdade, dos 20 aos 60 anos. O nosso metabolismo é o mesmo. O que muda é o estilo de vida. Porque você pega fases da vida adulta onde você vai migrando de estilo de vida. Ali com 20 e poucos anos você nem tem dinheiro direito. Vai para uma balada, fica dançando o dia inteiro. Come ali um hot dog no final da noite, né? E passa o dia sem comer, vai treina, joga uma bola, faz um esporte, se movimentava mais. E nós estamos falando de pessoas na década de 80, 90, né? Então, teoricamente, esse pessoal e o estudo é feito com esse público, porque é o público que hoje tem 60 anos, né? Então, e aí a gente vai ficando mais velho, vai ganhando uma graninha, vai juntando uma grana, aí começa o quê? Os programas começam a ser diferentes. Você começa a trabalhar mais
e aí você não dá tanta ênfase para atividade física, né? Claro que não é todo mundo. Porque você pode ver, quem chega ali aos 50 anos bem, são pessoas que nunca pararam de fazer uma atividade física, né? Pessoas que você vê que ele, por mais que fizeram algum procedimento estético, mas que você vê que a pessoa é uma pessoa que se cuida há muitos anos. As mulheres que têm 40 e poucos anos, que é o novo 30, né? Que eles falam. Então, a gente vê que essas pessoas que sempre se cuidaram, elas têm uma longevidade, não só em anos de vida, mas em aparência mesmo. Então, o metabolismo não muda ali dos 20, dos 30 aos 60, igual todo mundo acha. Começou ali dos 50 para a mulher sofre um pouco mais, porque dos 50 em diante, né, começa a menopausa, então falta de alguns hormônios, tal, então elas vão sentir mais na pele, né? Mas é isso. Então as medicações hoje, elas para obesidade, elas estão aí para ajudar. E todo mundo que souber trabalhar com isso, vai ter o paciente do lado, né? Não vai ter problema de administrar isso. Doutor, eu queria aqui quebrar uns paradigmas, que eu acho até muito engraçado. A pessoa chega... tudo é TRT. Tudo estou fazendo reposição. A mulher está tomando uma oxa. Não, estou fazendo reposição. No Instagram, ali, você olha lá assim, mas como é isso? A menina tem 20 e poucos anos, né? Naquele shape. Eu estou fazendo reposição. Então, assim, explica para o pessoal a diferença, né? Porque a gente entende que fazer uma reposição seria ali meia dura por semana. Não, e olhe lá, né? Olha lá, porque tem que dar 70, né? 70 miligramas por seria... É uma conta por baixo. Bem por baixo. Então, explica para o pessoal a diferença de uma estética para um TRT. Hoje o que mais tem é isso, né? As pessoas querem usar o hormônio para uma finalidade estética e se escondem atrás do conceito de terapia de reposição de testosterona. E aí, mais do que nunca, né? Uma mulher que está fazendo uso de oxandrolona, ela está repondo o quê se ela não produz oxandrolona? Então, ela não está repondo nada, começa daí, né? Ela está fazendo um uso... E se ela não tem uma doença ali, tipo uma osteoporose, uma osteopenia, um baixo peso, né? Ela não tem ali uma sarcopenia, falta de massa muscular. Pelo contrário, né? A testo dela vai até dar uma baixada, né? No laboratório ali, a testo, né? Se dosar a testo, abaixa. Então, o pessoal se esconde muito. Reposição, fazer o TRT, é quando você tem um diagnóstico mesmo de baixa testosterona, de baixa produção, principalmente no público masculino, que a gente detecta isso pelo laboratório, e com sintomas também dessa baixa testosterona. Porque eu já tive pacientes, né, que me procuraram com outras finalidades que tinham testosterona abaixo do que se fala, que é 350, porque abaixo de 350 a gente já tem ali um grau de hipogonadismo, mas pacientes que tinham a menos de 350, mas que não tinham sintomas de hipogonadismo. Ou seja, a gente concluía que o quê? Que aquela pessoa já era adaptada àquele nível, né? Já vivia muitos anos, mas era a primeira vez que ela estava fazendo o exame. Mas tinha outros objetivos, né, de performance e tal. E deixar claro que o exame de testosterona para a mulher não é um exame bom para detectar e fazer diagnóstico. Porque a técnica que é usada para dosar a testosterona foi inventada para dosar no público masculino, em doses mais altas. Então, quando você tem doses altas de testosterona, a fidelidade desse exame é maior, a assertividade desse exame é maior, né? A sensibilidade do exame é muito melhor. Então, só que quando a mulher, uma das coisas que faz a gente repor ou otimizar a testosterona do público feminino é a queixa principal de libido mais baixa. E aí é difícil, porque eu sempre falo que a libido feminina depende de vários fatores, né? Da autoestima, do ambiente, do relacionamento. Eu brinco no consultório que a libido feminina é um painel de avião. A do homem é um painelzinho de Fusca, né? Sim. Ligou 2 botãozinhos e já está funcionando. A mulher não, é todo um contexto. Todo um contexto. Porque a mulher tem uma complexidade mesmo hormonal. A mulher tem vários hormônios que regem a vida dela ali, né? Progesterona, estradiol. Não, né? E que essa onda agora de ansiolítico, tudo é ansiedade. Aí tudo dá. As remédios para ansiedade tiram a libido, baixa a libido. Né? Então, assim. Igual o pessoal gosta muito do que o pessoal mais toma para dar aquela acelerada. O Venvanse? Gosta muito de Venvanse, mas acaba com o libido. Acaba com a libido. E o cara não percebe, fica ligadão e ele acha que está ótimo. E até porque gasta uma energia que ele não percebe que está gastando, né? E aí a pessoa... Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado com essa situação, né? Do medicamentoso. Então, é muito relativo. Libido é muito clínica, né? E aí é onde a gente sofre, de novo, o preconceito, né? Na questão da prescrição dos hormônios, da testosterona, dos derivados de testosterona, porque a maioria das pessoas estão usando sem a finalidade específica, né? Realmente voltado... E sabe o que é engraçado? As pessoas parecem que decoram os sintomas,
para chegar no consultório e falar que está sentindo. E aí os sintomas, eles são subjetivos. Não tem como eu, às vezes, no laboratório, detectar se é verdade ou mentira. No laboratório ali a gente detecta, né, o que está faltando, sobrando, enfim. E aí a pessoa chega, já sabe os sintomas de uma baixa testosterona e vai falando, né? E aí você vê que você tem que acreditar. E aí é a hora que a prescrição sai. E aí o problema é que aí os conselhos estão ali batendo na gente por conta da prescrição para uso estético, né? Por conta dessas prescrições que são feitas extremamente voltadas para estética. Lembrando que a estética vai mudar, né? Por exemplo, eu brinco que se não pode para estética, o Mounjaro, o Ozempic não pode para estética, porque a pessoa está gorda e ela fica magra, ela mudou a estética dela. Não mudou? Então, teoricamente, esse hormônio não poderia ser usado. Exatamente. E ele é indicado para isso, porque você melhorou a saúde e mudou a estética. Um paciente trans, né, que é mulher e está na fase de transformação para homem, ele vai usar testosterona, porque ele está autorizado. Se ele passou por todo o processo de autorização, passou pelo psiquiatra, tem um laudo psiquiátrico e está autorizado a fazer a mudança, ele vai passar por uma mudança estética, ele vai deixar de ser mulher e virar homem. Vai ficar com a estética, vai sair da estética feminina para a estética masculina. Então, aí assim, vai precisar aumentar, né? A palavra estética ela é muito variável. Eu entendo que as autoridades querem falar, trazer o alerta para isso, né? Que é para não fazer um uso, de qualquer forma, não fazer um uso exagerado, um uso sem um acompanhamento e principalmente um uso de doses cavalares, né? Que é o que preocupa mais. Mas aí a gente entra numa discussão que é bem mais ampla que isso, né? Daria um podcast só para falar sobre isso e não é o caso, porque cada um sabe onde... Hoje a gente tem muita informação, mas que ao mesmo tempo traz muita desinformação para as pessoas, né? É uma confusão de conceitos. Inclusive esse do TRT é confusão causada por rede social, Exatamente. Né? Eu acho até engraçado, porque eu acho que ele estourou muito na época do Belfort. Foi, porque o Belfort, o cara... 20 e poucos anos, fazer um TRT ali, e no auge ali, aí você fala... Eu acho que foi a época que mais estourou essa questão. Mas aí, Samir, que tá. A gente pode ter pessoas jovens, homens jovens com baixa testosterona. Com baixa testosterona. No público feminino é difícil isso acontecer. Porque a dinâmica hormonal da mulher é diferente do homem, entendeu? Então, a mulher está ovulando. Se ela estiver com a menstruação em dia, tudo certinho, teoricamente, ela não tem deficiência de hormônio. Entendeu? Basicamente, isso é um grosso modo de ver se ela tem ou não uma deficiência. Ela vai ser mais utilizada na menopausa. Exatamente. Aí, que é um indicador. Exatamente. Que aí vai ter a baixa dos hormônios. Né? Exatamente. Aí tem que fazer essa reposição para ela viver mais, porque ela vai ter muitos sintomas. A mulher ali, a partir dos 35 anos, ela pode começar a pensar numa baixa hormonal, né? Porque existe a menopausa precoce. Né? Então, nesse sentido, para a mulher, a gente começa a pensar em mais tarde. É o que você falou aí no início, aí, a menina de 20 e poucos anos usando oxandrolona para fazer reposição. Então começa que o corpo não produz oxandrolona, então você não está repondo nada, né? Exatamente. Então é porque a gente lê muito, né? E a gente acha muito engraçada essa situação. Que toda pessoa estou fazendo reposição. Falei, mas peraí, parece que não está. Parece que esse protocolo aí seu não é uma reposição. E homem também, cara. Eu recebo muito paciente, e aí que tá. Fazer um alerta aqui. Gente, se o seu personal... Porque, Samir, você sabe disso. Você está no meio mais que eu, você sabe. Tem personal que ali, para dar um resultado mais rápido para o paciente, fica indicando o uso de hormônio. Gente, se o seu personal está te indicando usar hormônio sem te orientar a passar por um médico, desconfia. Né? Assim, porque o hormônio não é o samba do crioulo doido, não. Não dá para usar isso. De novo, eu falei aqui antes, mesmo com acompanhamento médico, tem seus riscos, imagina sem acompanhamento. A gente viu aí recentemente que um rapaz faleceu com o uso de hormônios numa preparação para um campeonato de fisiculturismo. E ele não tinha acompanhamento médico, mas o que ele estava usando, o médico o médico responsável não ia deixar ele usar, né? Ou ia pelo menos ajudar ele a minimizar os colaterais que ele começou a sentir. Então, assim, também usar hormônio, dependendo da dose que vai usar, isso acontece muito, porque eu pego muito paciente que vem, às vezes, de outros colegas médicos que não sabem nem prescrever o hormônio. Eu peguei um paciente que estava usando, e era para fazer TRT, tá? E veio de um colega médico conhecido aqui, usando testosterona de curta ação, de média ação, né, a deposteron, usando a Nebido, que é uma testosterona de longa ação, e mais o creme de testosterona. E aí eu falei, mas qual que é o sentido disso? E assim, é porque tem mais detalhes na prescrição. Né? E eu falei, cara, não faz sentido isso. E o cara já não estava tendo um resultado tão bom. Por quê? Porque ele saturou rápido demais, né? Vamos dizer assim. Claro.
Então, mesmo estando com médico, se não for um médico que saiba o que está fazendo, e eu não estou falando isso para puxar a sardinha do meu lado, não, mas tem muitos médicos bons aqui em Goiânia, aqui na região, a gente tem muito colega bom que estudou, que é estudioso, né? Então, a gente tem que ter cuidado também quem que você segue no Instagram, quem que você segue na rede social, porque tem muita informação que confunde sua cabeça, né? Às vezes a pessoa tem muita... Hoje no Instagram as pessoas querem likes, né? Então elas trazem umas informações sensacionalistas para poder... Eu né? falo muito isso. Até a última que eu falei foi da modinha, que agora tem aquele estica e encolhe, né? O tal da mobilidade. Uhum. Porra, há 5 anos atrás não existia isso, cara. Exatamente. Aí me vem o cara para ganhar like, inventa que para você ter o glúteo do sonho, você tem que fazer mobilidade. Da onde saiu isso? Pelo contrário, você faz uma mobilidade antes, você satura já os músculos. Você deixa pré-tensionado, né? Você tira a pré-tensão. Exatamente. Né? Você já, os músculos, aqueles que, né, só complementa ali o negócio, você já... Na verdade, às vezes até a ideia do cara é uma ideia boa, só que o jeito que ele coloca tá errado. Tá errado. Às vezes a intenção do cara é trazer um conceito, né? E aí onde as pessoas às vezes porque só tem 1 minuto, naquela coisa de ganhar o like, tem, né? Porque tem toda uma logística, um protocolo para seguir para chamar a atenção logo da pessoa. Aí começa a chamada com uma coisa muito sensacionalista, aí ele não dá nem informação direito e muitas vezes nem consegue o like, né? Mas aí consegue por quê? Porque o povo quer o quê? Milagre. Exatamente. As pessoas... E aí não é culpa, até, Samir, fazendo um parênteses aqui, essa vontade de querer resolver as coisas rápidas não é culpa da gente. Isso o ser humano foi criado através de atalho, desde a nossa evolução. Desde que a gente era caçador e coletor, a gente nunca... Porque o nosso corpo foi feito para quê? Poupar energia. Você concorda que andar grandes distâncias você gasta mais energia? Exatamente. Então o nosso cérebro foi condicionado ao quê? Atalhos. A cortar caminhos. E isso a gente traz desde então. Desde o nosso cérebro reptiliano lá, a gente traz isso. Esse conceito de ser atalhador, de buscar o caminho mais curto. No futebol a gente não fala, o cara sabe os atalhos do campo, o artilheiro é aquele cara que se posiciona bem, o Romário era um cara assim, né? Não precisava correr muito, ele fazia gol. Porque ele falar que só ficava lá na banheira, nada, ele ficava no lugar certo. E para dar o pique. Então, assim, o nosso cérebro foi feito para ir atrás do que é mais fácil. Só que hoje isso tem uma deturpação de conceitos, entendeu? Mas não é culpa da pessoa. Todo mundo quer coisa mais fácil. Ninguém quer sofrer. Exatamente. A verdade é essa. Ninguém quer, né? A gente não pode ser hipócrita de falar, você quer demorar 2 anos para perder 20 quilos? Não quer. Você quer demorar 2 anos para ganhar 20 quilos de massa magra e reduzir o percentual para 5%? Não quer. A gente quer as coisas rápidas. Só que aí, às custas de quê? A que tipo de preço você vai pagar para ter isso rápido? Essa é a grande pergunta, né? Você está disposto a pagar que preço? Né? A pagar o preço da responsabilidade, de aprender a fazer, de fazer da forma segmentada. E hoje, o que eu estou falando? Com o avanço da medicina, tem como você dar um grau mais rápido e com respostas satisfatórias e consciência, acima de tudo. Né? Você não precisa sofrer. Não é a quantidade. Não precisa jogar aquele tanto de coisa. É passar a coisa certa. Então, assim, no momento certo do cara. O problema nunca foi o uso do hormônio. O problema nunca foi o consumo do açúcar. Porque açúcar existe há muito tempo. O problema é o quanto você come de açúcar. Exatamente. Quanto você usa de hormônio. O quanto você usa da banha de porco. O quanto você usa da margarina. O quanto você usa do óleo. É o quanto. É a mãozinha pesada sua na hora de pôr as coisas para dentro. Exatamente. Porque, igual a gente falou... Lá na roça o povo não comia açúcar, rapaz. Tinha adoçante, era rapadura, o povo comia rapadura com café, entendeu? Mas gastava energia. Então, assim, o problema hoje é a oferta de tudo que é muito grande. Né? Eu ainda brinco muito, que o corpo pegou um cartão de crédito. Exatamente. Você passou, tem que pagar. Se não pagar, vai acumular e vai virar uma bola de neve. Então é isso, a pessoa quer consumir e não quer pagar o preço. Exatamente. Né? A pessoa quer consumir muito e não quer pagar aquele preço. É isso mesmo. Então, assim, é um acúmulo negativo, né? Na nossa conta no banco, a gente quer acumular dinheiro que é positivo. Então, se você gasta e não repõe, você vai ficar sem dinheiro. Aí, se der, a gente quer ter de gordura, não de dinheiro, né? Então, é isso. Doutor, eu acho que o papo foi bom. Nosso assunto, ele é muito extenso, né? Então, acho que sempre é pouco, né? Sempre a gente, o Japa e o Felipe aqui, a gente também, quando começa a falar, o assunto rende muito, né? Rende muito, é um assunto... Mas foi um prazer. Não, o prazer é todo meu. Ter você aqui, né? Uma referência, fala bem, explica bem. Eu acho que deu para o pessoal entender um pouco, né? Do que
a diferença, né? Que eu acho que só falta é buscar o profissional. Parar com essa forma hedônica, igual os pessoal fazia com os hormônios, no fundo de academia. É a mesma coisa que acontece com o Mugello hoje, né? É comprar por conta própria e usar por conta própria. E assim, eu acho que tem que buscar o profissional para fazer o negócio da maneira certa. E o que eu quero muito que as pessoas entendam, que a gente não está falando isso para obrigar alguém a se consultar comigo, ou pagar o seu acompanhamento, consultar com você, pagar. É para ter realmente a consciência de que, sim, as medicações existem, sim, você não precisa de receita para comprar, porque não adianta eu chegar aqui e falar que é obrigado a vender só com assinatura médica. É a realidade do nosso país. Você chega, você tendo dinheiro, você compra, mas o que você vai fazer com isso depois? Como é que você pode otimizar esse gasto de dinheiro que você está tendo? Porque já que você está gastando uma grana, você está gastando muita grana, como é que você otimiza esse resultado? E aí, se você tem acompanhamento de profissionais que entendem o que fazer com isso, o seu resultado vai ser ainda melhor. Exatamente. Ninguém está falando aqui que a gente tem... Eu já fui obeso, continuo... Na verdade, eu sou um obeso em acompanhamento, em tratamento, eu falo. Então, assim, é muito ruim realmente estar acima do peso. E quando a gente vê uma novidade que traz uma promessa grande, a gente quer consumir isso, a gente quer experimentar isso, entendeu? A gente quer se pôr em contato com isso porque a gente quer resolver esse problema. Mas, resolveu o problema, então o que você já fez agora para esse problema não voltar? Porque você que está usando aí o Mounjaro por conta própria, você que está usando o Ozempic por conta própria, ok, você emagreceu. E o depois? O depois vai depender muito do que você vai fazer agora com consciência e não de forma inconsciente. Né? Samir, obrigado aí pelo convite, viu? Precisando, nós estamos aí vamos na área. marcar outras vezes. Vamos sim. Vamos, porque o assunto é longo. É longo. Tem muita coisa para nós falarmos falar aqui. Aí um dia inteiro. Exatamente. Obrigadão, meu irmão. Até mais.